Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de redação e vocês vão aprender um pouco mais sobre o gênero textual entrevista. Para isso, é necessário que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 306. Vamos começar? Capítulo 8. Caracterizando o gênero. Existem muitas maneiras de se obter informações de alguém, e uma muito comum é a entrevista. Para falar de um assunto específico, como política, os jornais, as revistas, os sites, etc., convidam especialistas da área. Por uma razão simples: um político ou um estudioso da ciência política terá mais facilidade para fornecer informações ao entrevistador e ao seu público do que uma pessoa leiga no assunto. Assim, para obter dados relevantes, o entrevistador deve estar bastante seguro do que perguntará ao seu entrevistado. Por isso, normalmente as perguntas feitas na entrevista são elaboradas com antecedência. Para entendermos um pouco mais sobre esse gênero textual, vamos ler a entrevista que está nas páginas 308 e 309. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é uma entrevista com a escritora e ilustradora Lúcia Iratsuka. Nessa entrevista, concedida à jornalista Gabriela Romeu, do jornal Folha de São Paulo, Lúcia fala sobre um dos seus personagens, o monstrinho Muli, e explica como cria suas histórias. Conheça Muli, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Sejam mal-vindos! Esse aviso pra lá de estranho recebe os leitores da obra Muli, escrito e ilustrado por Lúcia Iratsuka. Essa história acontece num vale que não está no mapa. Ali vive Muli, um monstrinho que não sabe assustar ninguém. Ele é bom mesmo em dar cambalhotas, mas a criaturinha tem medo. Vejam só, justamente por não botar medo em ninguém. Até monstro tem medo de alguma coisa. Certa vez, depois de comer uma semente que nunca tinha visto, algo estranho começa a crescer na barriga de Muli. Será que é o medo do desconhecido? Lúcia, que tem cerca de 15 livros publicados, conta um pouco sobre como essa história surgiu no bate-papo abaixo. Você diz que suas histórias e seus personagens estão sempre ligados a sentimentos e conflitos. Como assim? Percebi que, onde existe um sentimento, tem uma história. E pode ser algo muito simples: um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Como foi o processo de criar as criaturas de Muli? Eu tinha muitos medos quando criança. Medo do escuro, medo de lagarta, aquela que vira borboleta. E me lembro do medo de um tio que gostava de assustar crianças. Não é que alguns medos nunca acabam? Por exemplo, eu nunca fui boa em esporte. Morro de medo de pagar mico. Um dia quis aprender a dançar. No início, achava que não ia conseguir. Outros iam rir.
Assim nasceu essa história. Eu escrevo e reescrevo várias vezes. Deixo um tempo, leio de novo. Também peço para os amigos lerem e sempre recebo ótimas críticas e sugestões. Quando começa a trabalhar uma história nova, desenha ou escreve primeiro? Em geral, escrevo primeiro, mas eu visualizo, como num filme, o que o personagem está fazendo, como está se sentindo. Nem sempre tenho todos os detalhes. As características físicas e o cenário são definidos com mais precisão quando eu desenho. Quais são suas técnicas preferidas para ilustrar os livros infantis? Por quê? Atualmente, gosto de usar grafite, aquarela e sumie, técnica japonesa. O grafite me lembra a textura da terra. A aquarela dá uma transparência e posso usar a pincelada do sumie. Qual história anda rondando sua cabeça? Vai virar livro? Eu tinha uma série de textos inspirados nos 10 anos em que vivi na roça, quando criança. Mais uma vez, são histórias que envolvem sentimentos humanos, como espanto, tristeza, alegria, curiosidade, dúvida. Alguns já estão prontos, outros estou ilustrando e revendo o texto. E tenho ideias que ainda preciso começar a colocar no papel. Por exemplo, lembro-me da minha mãe costurando para mim e minhas irmãs, e a gente esperando, ansiosa, olhando, ouvindo o som da máquina, fazendo tec, tec, tec. Essas imagens e esses sons ficaram na minha cabeça. Logo, vão virar uma história. E me inspiro também no que meus avós e meus pais contaram. Alguém da família conta um episódio, eu guardo. Quando encontro um tempo, eu escrevo ou monto um boneco, protótipo de livro. Nos encontros com as crianças, nas livrarias ou em escolas, quais perguntas elas sempre costumam fazer? Elas perguntam muito de onde tirei a ideia do livro, de qual livro eu mais gostei, porque eu quis ser escritora e ilustradora. Respondo que foi um sonho desde pequena. Como morava num sítio sem televisão, o livro foi uma forma de conhecer o mundo. E eu ficava rabiscando no chão do quintal, na parede da tulha, na parede do depósito. Lembro que cheguei a enviar uma história com desenhos para um concurso no Japão. Depois de um tempo veio uma carta. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber o material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando. Eram palavras de incentivo. Eu pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia poderei mostrar para muita gente. Gostaram da entrevista? Agora, vocês deverão fazer a atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Essa atividade está nas páginas 310 e 311. Façam a atividade e até a próxima aula.